E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai dar sequência a esse desenho que eu tô fazendo no papel Hahnemuhle Nostalgia, como já falei nos vídeos anteriores, usando esses lápis Faber-Castell Black, Soft Black. Veja que esses lápis eles estão bem intactos ainda, não gastou muito, né? Então eu fiz todo esse fundo preto, cabelo, e eu achei que eu ia gastar bastante, mas me surpreendeu aí. Esses lápis estão durando bastante, estou gostando do resultado que eles proporcionam. E detalhe, né? Esses lápis eu paguei R$1,60 em cada um, é muito barato e estou gostando bastante aí pelo custo-benefício. Bom, aqui vou mostrar um pouquinho do cenário aqui para vocês. Aqui estou gravando com o celular mesmo, é esse que eu estou segurando na mão aqui, daqui a pouco eu vou pôr ele nesse suporte. E aqui eu tenho uma luminária ali e outra aqui, ó. Aqui estou usando uma prancheta da Trident que eu ganhei recentemente, e quem me deu na verdade foi o Charles Laveso. Muita gente aí conhece, né? Parceirão aí, amigo, e a gente trabalha junto. Eu aprendi o desenho realista com ele em 2009 e estamos junto aí desde então, há mais de 10 anos, e hoje eu trabalho com ele no curso virtual. Quem quiser saber mais sobre o curso, para aprender o realismo mesmo, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, então essa prancheta eu ganhei dele, da Trident, vou usar hoje pela primeira vez. Ela é de MDF cru, né? Só que ela é bem firme, ela tem uma chapa até grossa. E eu gostei da resistência dela. Ela tem uma regulagem bem baixinha, ó. Tá vendo? Que permite o desenho ficar numa posição, numa inclinação legal. Não fica tão inclinado e também não fica deitado, né? Eu costumo desenhar na mesa mesmo, chapado ali o desenho, mas dessa forma que eu acho que vai ser mais interessante. Aqui eu tenho a imagem da Marilyn Monroe aqui na tela do computador, no grid quadriculado, né? Eu não tenho essa imagem impressa, então estou olhando tudo na tela do computador mesmo, tentando reproduzir aquilo que eu vejo aqui no desenho. Então é isso, galera, vamos aí começar esse rosto. E já peço para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, e isso ajuda a gente também, beleza? Vem comigo aqui então. Bom, aqui então começar pela sobrancelha dela, que é uma parte mais escura, e toda essa pele aqui tá bem clara, então eu já vou marcar um pouco mais aqui a sobrancelha, observando também o sentido dos fios, porque essa parte os fios vão subindo mesmo, só que embaixo eles eles descem um pouquinho aqui assim, ó. Então tem que fazer bem suave mesmo, para não ficar aquele traço muito escuro, né? Até porque ela tem o cabelo aqui bem claro e a sobrancelha não pode ser tão escura. Então aqui eu fiz mais ou menos ali, conforme eu vejo na referência. No meio você viu que eu passei um pouquinho mais forte ali, e as beiradas com alguns fios mais suaves. Aqui eu vou clarear um pouquinho com a limpa-tipos, sempre tendo esse cuidado para não passar do tom. Aqui eu vou jogar uma sombra bem de leve nesse cantinho do rosto e passar o lenço de papel para ver como que ele vai espalhar. Eu gosto de fazer assim, ó, na hora de espalhar, quando é uma área assim não tão grande, eu vou passar primeiro o esfuminho. Esse esfuminho ele tá com uma ponta mais limpa e a outra mais suja. Então vou usar essa ponta mais limpa para fixar um pouco mais o grafite nessa região que é um pouco mais escura, antes de passar o lenço de papel. Quando passa o lenço, ele espalha bem, só que ele acaba clareando, né? Então, para não clarear tudo, eu gosto de passar o esfuminho antes. Na hora de passar o lenço, dá uma limpadinha no papel do lado para tirar o excesso de grafite com a ponta dobrada e venho passando assim. Esse aqui é um lenço de papel higiênico, na verdade, né? Folha dupla da marca Neve, mas pode ser outras marcas, desde que seja bem macio. Nessa área de transição entre o cabelo e a pele, também tem que ficar suave.
sobrancelha eu posso descer um pouquinho mais alguns fios aqui. Depois eu posso também voltar realçando alguns fios. Bom, aqui na testa dela a gente tem um pouquinho de sombra nessa região. Então eu vou passar aqui da mesma forma que eu fiz ali no canto, bem de levinho. Só aplicando um pouquinho de grafite mesmo para a gente conseguir trabalhar ali na hora de espalhar. Esse papel ele espalha muito bem, então é legal você usar uma graduação média ou escura, fazer uma camadinha bem suave, sem forçar demais, porque se você usa, por exemplo, um lápis H ou HB e faz aquela camada bem preenchida, ele já satura, ele tem uma superfície meio frágil que começa a querer rasurar. E aí, se você continua aplicando mais camadas, vai ficando cada vez mais frágil a superfície, você não consegue mais trabalhar. Então você aplica e espalha. Aplica de novo e volta espalhando. Dessa forma você consegue trabalhar várias camadas com a mão bem leve e modelando o rosto dela. Então, no desenho realista a gente faz isso. A gente copia as formas que a gente vê, dando volume através das sombras, né? Aqui, se eu quiser, eu posso fazer igual eu falei, com o lado mais sujo do esfuminho, escurecer, fixar mais ali o grafite, porque ele está bem solto, né? Então eu fixo mais ele ali com o esfuminho. Depois eu passo o papel para espalhar de uma forma mais geral e suave. Conforme chega na beirada do sombreamento, vou aliviando o peso da mão. E onde é mais escuro, eu forço um pouquinho mais. Então esse controle a gente vai tendo na mão mesmo. O mesmo lápis você consegue chegar em tons diferentes. Esse trabalho vai ser um pouquinho desafiador, principalmente essa parte do rosto, porque é uma foto que tem um lado do rosto bem escuro e outro lado bem claro. Então essa transição entre a parte clara e a escura é meio complicadinha de fazer, meio trabalhosa e tem que trabalhar com muito cuidado mesmo, igual eu tô fazendo aqui com o pincel, depois eu volto com o lápis, com esfuminho, pincel de novo. Eu vou modelando mesmo com sombras. E quando eu vejo que ficou um pouquinho manchado, eu venho retocando com o lápis em volta para igualar aquela parte que ficou manchada e desaparecendo o efeito manchado, tentando deixar o mais suave possível. Repara que conforme eu vou sombreando, aquelas linhas do quadriculado vão desaparecendo. Então eu nem me preocupo muito com elas, a não ser numa área de brilho, igual aqui, ó. A gente tem um brilho bem intenso aqui na referência, aqui em cima do olho também, que antes de começar a sombrear eu já tenho que vir com a borracha, dando uma pegadinha de leve ali para disfarçar essa linha, para ela não ficar aparecendo. Mas nas áreas que são sombreadas é tranquilo. Aqui nessa parte de transição entre o cabelo e a pele é uma parte bem interessante, que a gente tem que ter um certo cuidado. Aqui eu puxo, ó, alguns fiozinhos bem sutis, bem de leve mesmo, do cabelo ali em direção à pele, invadindo mesmo uma coisa, entrando na outra. E como o cabelo dela é claro, é legal até fazer isso, ó. Com a borracha cortada em chanfro, puxar alguns fiozinhos aqui assim.
Iniciando o olho aqui então, eu reparei que na hora de fazer o traço, eu deixei ele um pouquinho mais jogado para a esquerda. Então eu já vou corrigir isso. Diminuindo aqui essa lateral. Então aqui eu trouxe um pouco mais para cá. E esse lado também eu vou trazer um pouquinho mais para a direita. Então depois que eu desenhei ali a pupila, eu já posso escurecer ela e já escurecer a pálpebra. Aqui dessa linha da pálpebra já saem os cílios. Então o começo dos cílios tem que ser bem escuro, juntando ali com a linha da pálpebra. Aqui para o centro os fios vão ficando mais suaves. Uma coisa também importante é suavizar o final dos cílios. Que o lenço já suaviza de uma forma mais abrangente. Bom, aqui a gente tem a parte bem preta da pálpebra e embaixo uma sombra média, não é tão escura assim. Então eu faço essa distinção aqui. Por ser um detalhe muito pequeno, é mais trabalhoso de fazer, é normal. Então requer mais precisão, mais cuidado. Os cílios, depois que eu reforço eles, eu gosto de passar o lenço de papel bem suave em cima para disfarçar, né, o traço ficar mais natural ali, mais convincente. Aqui também a gente tem um brilho. Aqui eu já começo a modelar os fios da outra sobrancelha. Aqui eu já vejo um shape de sombra em toda essa área aqui, tipo um bloco mesmo de sombra, que na verdade não é tão pretão assim, ele tem um tom escuro, algumas partes mais escuras que outras, mas a princípio eu começo a marcar ele como se fosse um bloco só, com a mesma intensidade. É claro que eu não vou fazer forte demais, é mais para ir dando um fundo mais escuro, e depois ao passo que eu vou finalizando essa área, eu volto realçando aqueles pontos mais escuros para dar mais volume e profundidade. Eu gosto bastante de ver fotos, retratos assim de personagens, de modelos, mas de fotos antigas dessa época, que era uma outra forma, né, de estética de foto. Eles valorizavam mais o jogo de luz e sombra, os contrastes.
Repara como que eu trabalhei aqui na primeira camada com uma certa suavidade e depois de passar o esfuminho, o pincel, vai ficando ainda mais suave, vai dando esse aspecto borrado mesmo, de penumbra, sabe? Bom, nessa parte aqui eu tô fazendo esse fundo com esse tom médio já escurecendo e vai ficando meio rústico mesmo, normal. Esse papel aqui é levemente poroso, né? Não é um papel muito liso, então ele fica com esse acabamento meio rústico mesmo. E aí em seguida eu venho esfumando aqui com lenço de papel, outras ferramentas, que vai tornando o acabamento mais suave. Com o esfuminho então mais sujo, eu posso fixar um pouco aqui o grafite nessa região mais escura e depois passar o lenço. O pincel ajuda a dar aquela impregnada final do grafite nos poros do papel, deixando o sombreamento ainda mais suave, sem esse aspecto poroso, né? Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo. Aqui não é só um preto assim, aquele borradão, sabe? Aqui tem nuances de tons escuros, que tem um tom escuro aqui, um mais escuro ainda passando aqui assim. Então esse cuidado a gente tem que ter para as áreas escuras também ter uma profundidade, ter um volume
Isso dá mais naturalidade, dá um efeito mais realista no jogo de luz e sombra. Bom, aqui então você viu que conforme a gente trabalha essa transição do escuro para o claro, respeitando o volume ali, a gente consegue ter mesclar melhor, né, as áreas de luz e sombra. Isso vai dando mais realismo para o trabalho. Tirar um pouco esse grafite que eu pus aqui, que eu joguei, deixar ele bem discreto. Você viu que eu esfrego mesmo o pincel, movimentos curtos para lá e para cá, para ir fixando assim, espalhando um pouquinho, dando aquela suavidade que a gente precisa chegar nesse sombreamento. Com esse fuminho sujo, ó, eu consigo trabalhar também o sombreamento ali em degradê, trazendo um pouco mais de intensidade, escurecendo uma área ou outra. Quando eu quero um tom mais escuro, eu uso o lado mais sujo do esfuminho. Quando eu quero um tom bem suave, eu uso o lado mais limpo dele. E com o próprio esfuminho a gente consegue também ir modelando esse jogo de luz e sombra, essas passagens, essas nuances. Bom, desse lado aqui do olho, já vou jogar uma sombra aqui bem suave que eu vejo na referência. A gente já ir eliminando os detalhezinhos desse lado e já ir descendo aqui, trazendo pronto. Com esse fuminho, como falei, ó, usando o lado mais claro dele, faço uma sombra bem sutil mesmo. Esse pequenininho também, mas se for meio mais fino, eu tenho um lado dele mais sujo de grafite e um lado mais limpo. Aqui, por exemplo, estou usando o lado mais sujo para definir melhor essa sombra aqui, ó, jogando já uma intensidade mais escura.
Aqui eu posso dar uma passada com o pincel por cima deles mesmo. E depois eu venho realçando alguns brilhos ali com a borracha mais fina. Aqui agora com a borracha fina, Mono 0 da Tombow, eu vou realçar alguns pontos de brilho. Aqui eu ponho ela e dou uma leve mexidinha assim, ó, para fazer apagar. Agora aqui, antes da gente partir para o sombreamento da boca, vamos fazer a bochecha dela, para a gente já ir trazendo o pronto de cima para baixo, conforme eu falei. Aqui tem um sombreamento embaixo do olho. Aqui eu vou insinuar alguns fios de cílios, bem suave mesmo. Tô só relando o lápis aqui no papel. Aí a gente passa o pincel para tornar tudo mais convincente, né? E o esfuminho também ajuda a suavizar e a disfarçar. A ideia aqui não é ficar muito mostrando assim demais, tem que ser bem suave, bem discreto. Bom, tá feito aí então o brinco. Agora já é hora da gente fazer a boca. Aqui a gente define um pouco o lábio ali, né, o contorno de baixo. Como eu já falei, esse lápis ele escurece muito fácil. Então, algumas partes que a gente vê que passou um pouquinho do tom, é interessante já vir tirando o excesso de grafite antes de continuar com o sombreamento, senão vai ficar aquele aspecto escurão mesmo do grafite. A gente já pode também passar o esfuminho mais fino, bem na borda aqui,
para suavizar, né? Já trabalhar um pouquinho de volume nessa beirada, tirando esse aspecto de traço, né? Não é legal a gente deixar traços do lápis marcados no desenho. Observando também que a borda da boca, mesmo com batom, não vai ficar aquela definição absurda. Até mesmo porque aqui é uma foto mais antiga, né? A gente não tinha tanta definição assim. Então eu quero conservar isso também, já deixando a boca com esse aspecto um pouco mais borrado, assim como outras partes do desenho também. E aqui eu não vou conseguir separar os brilhos, então eu vou esfumaçar normal mesmo, vou espalhar aqui o grafite. Depois a gente volta abrindo o brilho ali com a borracha fina. Bom, para fazer esse brilho eu cortei a borracha chanfrada, tá vendo? Pra gente conseguir ter mais precisão e fazer o detalhezinho ali no lábio dela. Deixei um pouquinho de brilho ali já quando eu tava sombreando. Agora a gente vem aplicando mesmo o brilho. Lembrando que aqui a gente vai desenhando com a borracha. Não é só passar de qualquer forma ali. Tem que copiar mais ou menos as formas que a gente vê que tem os brilhos ali na referência. Com esse fuminho fino, a gente pode retocar por fim ali para deixar as entradas dos brilhos um pouco mais suave e mais natural. Dá para vir também com a borracha limpa-tipos, acentuando um pouquinho mais de novo ali por cima, depois de finalizado.
boca tá aí sombreada, então agora a gente já pode trabalhar o sombreamento dos dentes. Bom, no dente, a marca que divide eles tem que ser muito sutil. É praticamente o que foi feito aqui na hora de fazer o traço mesmo. A gente vai reforçar só um pouquinho com a mão bem leve, mas essa parte aí não pode ficar muito escura. A gente sempre tem um cantinho a mais de sombra em cima, que já pode ir abrindo um pouquinho ali o traço, para definir como se fosse o começo da gengiva ali. Agora com o esfuminho, eu já passo na linha que eu fiz, já puxando um pouquinho para dentro aqui, ó, o degradezinho. E aqui também. Ó, esses dentes estão assimétricos, né? Um tá maior do que o outro. Eu vou ter que corrigir isso. O que eu faço? Eu apago aqui essa linha central e faço ela um pouquinho mais para a direita, para ficar exatamente no centro, para que o dente dela fique totalmente simétrico, um lado do mesmo tamanho do outro. Esse dente aqui já é bem mais escuro, a gente tem uma sombra no dente mesmo aqui embaixo, então a beiradinha do lábio é mais clara do que o dente nessa parte aqui. Bom, um pouquinho manchado, um pouquinho escuro, então vamos tentar melhorar isso. Esse brilhinho que eu fiz embaixo é uma coisa interessante da gente fazer, dar um realce pro dente. Essa parte do meio aqui a gente vai suavizando bastante a sombra para não parecer que são aqueles dentes abertos, sabe? Bom, tá feito então o dente. Tô satisfeito aí. Você viu que é um trabalho bem meticuloso, né? Envolve umas sombras nos limites ali para ficar mais suave, ao mesmo tempo umas partes mais definidas com brilho, enfim. É um processo um pouquinho chatinho, mas vale a pena dedicar um pouquinho de atenção ali e tempo, porque a boca é uma das partes importantes aí do rosto também, né?
Bom, galera, a gente vai encerrando então esse vídeo. Aqui eu dei só um início mesmo, aqui comecei a sombrear o pescoço, mas aqui já vai ser assunto para o próximo vídeo. Terminar essa parte de pele do meio do corpo dela aqui. Então isso vai ser o assunto do próximo vídeo. Então se você não quiser perder, se inscreva aí no canal, ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Agradeço você que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa seu comentário também, deixa seu like e a gente vai se falando aí. Eu gosto de ver o que vocês comentam, o que vocês estão achando, dando dicas e feedback mesmo, né, do conteúdo e da forma que a gente está trazendo os vídeos aqui, tá ok? Até mais, abraço!